Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma tarde de estudo. Eu vou projetar aqui a mensagem que a gente escolheu para abertura, do estudo de hoje. Então, a mensagem chama-se Reprogramação, foi ditada pelo Espírito Hamed, sob a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, numa reunião pública, na Sociedade Espírita Boa Nova, em Catanduva, São Paulo, no dia 6 de março de 1996. E diz o seguinte, o Hamed: Nascestes no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes em tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, convido a todos e a todas que estão conosco aqui reunidos nesta tarde para mais um estudo, mais um momento de reflexão, de aprendizado à luz da doutrina espírita, que possamos todos nesse instante, ainda refletindo em torno da mensagem, e após a harmonização proporcionada pelas músicas, elevar então, de maneira mais eficiente, o nosso pensamento e os nossos corações ao mais alto, primeiramente em agradecimento pelo bem maior, o bem que Deus nos proporcionou, que foi a vida espiritual, a oportunidade também de, nessa vivência infinita que temos, estarmos hoje aqui dividindo esse momento de estudo, de reflexões com companheiros e companheiras, amigos e amigas, necessitados, assim como nós, também de aprendizado, de crescimento moral, de crescimento intelectual, que a doutrina espírita nos proporcionar. Gratos estamos, Senhor, pela oportunidade que a Casa Espírita nos oferece, também de crescimento pelo trabalho, de crescimento pelo estudo. Quando assim nos aprimoramos, refletimos mais detidamente, Senhor, em torno do Teu Evangelho, para assim aprimorar a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de nos relacionarmos uns com os outros. Pedimos, Mestre, que nessa tarde abençoada, cheia de luz e bênçãos que recaem sobre todos nós que aqui nos reunimos e também recaem, sabemos, igualmente sobre todos os lares aos quais nos vinculamos, aos quais remetemos nesse instante o nosso pensamento e os nossos sentimentos, embora não estejam aqui presentes neste encontro virtual, mas ao endereçarmos nosso pensamento a eles, são também envolvidos. Agradecemos e pedimos que a tua luz nos ilumine a todos nesta tarde, que possa envolver-nos, Senhor, no teu abraço fraternal, proporcionando aos nossos corações o consolo de que necessitamos, a iluminação para as nossas mentes diante dos desafios que enfrentamos na vida, e alcança-nos, Senhor, com a tua misericórdia, a tua bondade, a todos, trabalhadores, frequentadores, pacientes, colaboradores e amigos da Casa de Guilhom Ribeiro, que nos oportuniza, Senhor, o encontro desta tarde.
Abençoa-nos, Mestre, a todos e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Adriano, Oi. peço licencinha aqui, só enquanto antes de você começar, olha só como são as coisas. Essa mensagem que você leu aí do Hamed, lá em Catanduvas, Uhum. 1996. Eu Uhum. não sabia o que era espiritismo, mas eu morava nessa cidade. É mesmo, Sérgio? Olha, É, essa olha cidade que. é uma cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo, já quase divisa com o Paraná. E ela é mais conhecida na região como a cidade da a cidade da Zélia Cardoso de Mello. Lembra aquela ministra? Sim, Ela lembro. nasceu lá. O pessoal se orgulhava na época, né? Acho que Cidadezinha passaram a bem se orgulhar, pequenininha. passaram a É, se orgulhar um pouco menos depois da lambança lá, né? depois da Da pegada. hegemonia. Enfim, aí só Mas olha que lembrei muito. coincidência, né, Carlão? Poxa. Coincidência, uma coisa muito curiosa. Naquela época eu estava lá tão perto e eu não sabia como que, nem o Uhum. que era espiritismo. Bacana, legal. Muito bem, gente. Eu vou colocar aqui a nossa projeção para todos acompanharem. Hoje nós vamos falar então sobre pensamento e destino. Vamos tentar abordar esses dois aspectos aí do título do nosso estudo de hoje. Talvez passando por alguns temas, né, que já são de bastante conhecimento de todos que estão aqui com a gente, mas a gente vai tentar fomentar aqui um debate para a gente talvez refletir em torno de outras questões que também dizem respeito ao pensamento, ao destino. E para começar, a gente queria mostrar para vocês um vídeo que tem algumas imagens, algumas notícias, alguns fatos, e a gente queria que vocês, ao acompanharem, vocês ficassem atentos e observassem especialmente, ficassem atentos especialmente aos sentimentos que surgem quando vocês estão assistindo essas imagens, ok? Quais os sentimentos? Quiserem ir anotando num papelzinho, fiquem à vontade. Se não, vai só registrando ali mentalmente quais os sentimentos que foram surgindo ao longo do vídeo, tá bom? São recortes. Eu vou colocar aqui no chat o link para esse vídeo que nós vamos passar, já coloquei aqui no chat, e depois a gente vai postar lá no site o link para os vídeos completos, só de uma parte dos vídeos que a gente está colocando, que a gente extraiu vídeos da internet e fez uma edição. Então, alguns dos vídeos que vocês vão ver agora, e depois a gente posta, vocês vão entender porque alguns, a gente posta depois o link desses vídeos completos para vocês, se vocês quiserem ver cada um deles por completo, tá bom? Então vamos lá. Uma onda de assaltos assusta os moradores de um bairro nobre de Brasília. Nessa quarta-feira, câmeras de segurança gravaram a ação dos bandidos. Parecia um dia tranquilo. Nas imagens, 2 adolescentes conversam embaixo de um prédio na Asa Sul, área nobre de Brasília. De repente, são abordados por 3 homens, um deles com uma arma. Cercados, os meninos não tiveram outra alternativa a não ser entregar os pertences aos bandidos. O trio leva o que pode e sai. Já as vítimas se levantam e deixam o local assustadas. Não é de hoje que moradores reclamam da insegurança na região. Esta mensagem em grupo de WhatsApp denuncia assaltos frequentes nas proximidades de uma escola. Fora os estudantes das imagens, uma aluna e uma senhora foram alvo dos criminosos nos últimos dias. Quem mora por ali está assustado com a onda de violência. My name is Mustafa. My name is Muhammad Rifa. No one wants to leave their own country. So I have seen lots of children here. They are living in a very bad condition, and also we don't have good treatment here. We don't have enough doctors or nurses, enough clinics. Okay, let's go together. They will not come in. Again now? Yes. But just ask him if we can talk to her.
Why? Waiting for the doctor? First of all, we see that the living condition of Moria camp are having a very strong effect on the mental health of children. As normally a child, when experience something traumatic, has to have the time and the space to recover. Moria does not allow children to recover. In a child in the preschooler age, you can see children banging their head against a wall, for instance, pulling their hair off. And in the age more between 12 and 17, we see children start to cut themselves, strongly start to talk about the desire of dying. PMs de São Paulo foram gravados agredindo um homem durante uma abordagem no litoral do estado. Além da violência, eles também estão sendo acusados de intimidar as testemunhas. As imagens mostram um grupo de PMs contendo um homem com violência. Olha lá, ó, batendo no moleque lá, ó. Batendo no moleque lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O moleque já tá algemado já, ó. Já está imobilizado, já, e mesmo assim estão batendo. Mesmo algemado e dominado no chão, o rapaz leva chutes e golpes de cacetete. A imagem ela é clara, a desproporcionalidade foi tamanha, nada justifica. De acordo com testemunhas, logo após a abordagem, os PMs passaram a obrigar as pessoas que gravavam a ação a apagarem os vídeos. Só que um deles foi preservado e acabou publicado em uma rede social. Quem fez a denúncia diz que agora está sofrendo ameaças. Este jovem de 27 anos teve que pedir demissão do trabalho e agora vive escondido. Começaram a perseguir até minha família, por causa que eles queriam que apagasse o vídeo e apagasse a postagem. E eu estou sofrendo muito com isso, porque eu não posso sair, eu não posso comprar pão, porque eles estão à minha procura, eles estão à minha caça. Amigos, familiares, todos com medo. No fim da tarde de hoje, a testemunha foi ao Ministério Público denunciar as ameaças. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se manifestou. acción de la niña. Y su padre no lo puede creer. E incluso por un momento debe de pensar algo así como: ¿qué acaba de pasar aquí?
Yo creo que en ese momento se siente el padre más orgulloso del mundo e se para a felicitar a sua hija. E com vocês, o grande pequeno poeta do município de Óbidos, Mateus. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Dá pra acreditar que ele sonhava ser como Braulio Bessa para ajudar a sua família? Quero ganhar dinheiro para me ajudar minha mãe, porque chamo de lesa, e chamo de doida, e chamo de suja. E também eu quero comprar roupa para ela, e eu quero ajudar minha avó, que ela é cega, que nunca ela não viu a luz de dia. E eu quero ser o Braulio Bessa. O pequeno morava com a avó numa comunidade rural. O pai e a mãe têm problemas mentais e ele estava se tornando uma criança pouco agressiva. Foi quando ele descobriu a poesia em sua vida e nunca mais foi o mesmo. Os ventos sopram o mar, as árvores a balançar, os pássaros a cantar. A Deus posso louvar. Realizamos sua vaquinha em julho de 2020 para ajudá-lo com o sustento da casa e ter uma vida melhor. E arrecadamos mais de 110 mil em pouquíssimas horas. Compramos com o dinheiro da vaquinha doações para acreditar. Quero agradecer primeiramente a Deus, esse site maravilhoso que tem realizado muitos sonhos, e a vocês que me deram a oportunidade de ajudar a minha família, de ajudar a minha vozinha, que eu amo muito, gente. Minha mãe, minha irmã e meu tio Chico, que a vida dele é muito triste. Eu quero agradecer a Deus de coração. Não para por aí não, ele ainda deu um dia de beleza para a mãe. A gente sobrevive, a gente resiste e a gente avança. Quando eu entrei na faculdade, fui participar de um congresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu achava que precisava de passaporte para ir para Natal. Para você entender a minha relação com esse mundo, viagem realmente era uma coisa que não estava no meu radar. Aí associa, né? Se eu não me vejo, eu não me inscrevo. Quando eu falo profissionalmente, porque essa profissão não é para mim. E se eu não me vejo, eu não compro. Porque eu também acho que aquilo ali não é para mim. Gente, me mostra que a gente também escova os dentes, né? A gente também faz um café, um chá. E eu nunca tô minha propaganda. Eu passo manteiga no pão. Eu passo. Ô, gente, cadê eu lá? Não me bota uma propaganda dessa. Se a gente não se enxerga, a gente não vê a possibilidade. Eu, durante a minha graduação em estatística, eu era CDF, ele teve a faculdade com 17 anos. Imagina, a federal fazendo curso de estatística com 17 anos. E eu era aluna muito aplicada. Só que eu estudava estatística para ensinar estatística na mesma universidade onde eu estudava. Mas não passou pela minha cabeça nem de trabalhar em um banco. Entende? Então, eu estudava para ser professora na faculdade onde eu estudava. Olha que coisa. Um ciclo deste tamanho. 17 anos depois, eu entro na Bolsa de Valores. Isso deveria ter sido uma perspectiva desde quando eu entrei na faculdade. E aí, era bem tudo que a professora falava, eu fazia. Um dia, a professora chega e fala: gente, passei as férias na Disney e tinha um monte de brasileiro trabalhando lá. Por que vocês não vão? Vocês precisam do inglês pro mestrado. Eu falei: pronto, eu vou trabalhar na Disney porque eu vou ter o inglês pro mestrado, para poder fazer o mestrado, para poder ser professora aqui. E a Disney não me aceitou. Aí achei uma agência que tinha um programa de trabalho nas férias da faculdade. É isso aí, eu vou! Vejam aí o que vocês querem, botem até 3 por ordem de prioridade. Tá bom. Tinha um monte de empresa boa. Eu falei assim, não vou com foco na empresa não, vou olhar o onde. E aí eu escolhi Louisiana, justamente pela cultura negra, que em 2009 entrei em uma organização que fazia trabalho voluntário voltado para intercâmbio. E aí lá eu entrei nessa agência como estagiária, aí fui efetivada, depois assumi a gerência, depois virei diretora comercial, responsável por toda a relação B2B. Só que aí eu comecei a ter uns insights. Porque em Salvador, né, era a unidade de Salvador, 4 clientes negros. Todo o tempo que eu fiquei lá, de estagiária a diretora do falando. Gente, falei, não é possível. E aí eu falei com o pessoal que trabalha, gente, é isso mesmo. Em março de 2013, a minha empresa nasceu. De fato.
Em 2014 eu comecei a pensar assim, poxa, por que a gente não bota uma pimenta aqui, uma cor, uma melanina nesse negócio e fala de África? Porque a estatística funcionou muito nesse sentido. Eu comecei a pesquisar quais são os critérios que os brasileiros consideram para poder buscar uma viagem para o exterior. Cultura, moeda e segurança. Ótimo. Quando a gente vai para rankings, o Fórum Mundial de Economia, o World Bank, tem diversos países do continente africano que estão em excelentes posições, principalmente em termos de segurança. Gente, vamos mostrar essa África, a África real, fora da caixa. Ai, gente. E aí você chega no aeroporto e você vê aquela negrada toda de diferentes estilos ocupando os espaços, né? E você vê propagandas. Minha filha, ela tem 2 anos e 9 meses. Outro dia ela falou assim, eu sou Sawane. Aí eu achei tão bonito, falei, gente, e ela é muito adiantada, né? Aí eu peguei o celular pra gravar. Aí ela começou, eu sou Sawane Bispo. Onde foi que ela ouviu? Eu falei, gente, minha filha, presta atenção nas minhas palestras. Ah, é? E como é que Sawane fala? Eu vou viajar de carro e Samila pode dirigir. Samila é ela. E Samila pode dirigir? Ela, não, Samila não pode dirigir. Por que Samila não pode dirigir? Porque Samila vai viajar de avião. Aí eu fiquei assim, falei, ai, Samila, você é... Aí eu fiquei até sem palavras e ela terminou. Incrível. Aí eu falei, você é incrível. Então, você... E aí eu percebi assim, referência. E aí, meu povo? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas porque a gente queria trazer vários sentimentos nos vários vídeos, né? Vocês perceberam muito bem que ele é dividido em partes, né? A primeira parte, vocês captaram a característica dos vídeos, bem diferente da segunda parte. E aí, quais foram os sentimentos que vocês anotaram aí? Uma mistura de vários, né? Vários sentimentos. Esse último aí, a gente podia passar, desse tipo do último, a gente podia passar a tarde inteira assistindo, não tinha problema algum, viu? A primeira parte Na primeira parte dá muita tristeza, indignação, revolta. É pesado, né? Senso de injustiça, né? Leilinha. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu estou internacional, eu estou falando de Goiânia. Aê! O primeiro vídeo me lembrou quando eu tive uma tentativa de assalto. E assim, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque assim, eu não fui assaltada, porque eu gritei, mas depois eu chorava tanto pelo sentimento que eu tive, porque o meu sentimento era de tanta raiva, que se eu pegasse aquele menino, eu ia bater tanto nele, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque me subiu uma raiva, um ódio, sabe? Minha vontade de pegar ele, de esfregar a cara dele no asfalto. E aí, depois que eu tive esse sentimento, eu chorava muito, porque eu falei assim, gente, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, porque eu tive essa vontade mesmo. Foi uma coisa assim, tão, sabe, nascida, assim, acho que foi uma das piores sensações que eu tive. Mas foi muita raiva. E aí, a primeira coisa, quando eu vi lá os jovens sendo assaltados, né, me veio essa memória. E isso é muito ruim, né? E aí, com o decorrer, né, dos vídeos, você vê assim, a esperança, o nascer da esperança, a melhora, a referência, como a Sawane Bispo falou, né? Eu acompanho ela nas redes já tem algum tempo e eu assim, a admiro muito pela história, pela trajetória mesmo. E aí é o que ela fala, né? É referência, é o que você tem de referência. E essa semana eu estava escutando, eu conversando com o Matheus, ele falou assim, mãe, escuta um podcast que tem do Mano Brown e do Djonga, que é um cantor de rap, que ele é historiador. E aí eu fui ouvir, né, e ele traz a história da vela, e ele falando que é muito estranho a gente julgar o outro, que a gente não está naquela situação, porque você ali, você não tem opção. Um ou outro, ele consegue se safar, consegue sair. A grande maioria está ali envolvido no meio. E é um meio assim, que você é discriminado, que você não tem oportunidades, que te falta o pão, que te falta a comida, que te falta o estudo. E aí, como é que você vai julgar uma pessoa daquela? Aí ele falando que tem gente que está do outro lado do estado e que nunca pegou um ônibus. Então, como é que você tem que julgar uma pessoa que não tem acesso às coisas
que não consegue sair daquele círculo, porque muitos conseguem e outros não. Então é muito difícil. E aí, quando a gente vê o tema, né, os pensamentos e o destino, a gente pode pensar, mas o que eu posso fazer para mudar, né, para ser diferente? Qual é o meu referencial? Bacana. Mais alguém? Eu esqueci de colocar uma legenda naquele vídeo da criança que está comendo com o pai, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender ali, né? Ela estava comendo com o pai e tinha uma senhora próximo à mesa deles pedindo comida, porque tá dizendo que estava passando fome. E aí ela espera, quando chega o lanchinho dela, ela levanta, ele vai lá oferecer para a senhora, e o pai fica ali meio sem reação, não acreditava, né? Tem uma hora que ele até vira, ele vai para trás para ver o que a menina vai fazer. Aí tem hora que ele depois dá as costas e fica pensando assim, né? É hora que a pessoa que está narrando o vídeo lá, é um vídeo internacional, falando assim, que é um momento em que ele para e pensa assim, né? Nossa senhora, o que eu estou fazendo, né? O que minha filha está fazendo? E depois, quando ele se junta lá, a filha e a senhora, ele deve estar sentindo assim, um grande orgulho pela filha, por ver a filha ter aquele tipo de atitude. Então, gente, o que a gente queria é exatamente reunir nesses poucos vídeos como nós, pela via do pensamento, nós nos conectamos com esses sentimentos, né? Quando a gente vê um vídeo daquele, da primeira parte, e vem sentimentos de medo, de revolta, de tristeza, de indignação, enfim. E como a Leila falou, né, muitas vezes nós, ao vermos essas imagens, nós revisitamos como se a gente estivesse lá, ou a gente rememora, né, revive coisas que nós vivemos na pele, e vem os mesmos sentimentos de quando vivenciamos da primeira vez. Como a Leila falou, né, a gente vê lá no momento, sentiu raiva e passou. Aí muitos anos se passam, mas quando a gente vê a mesma situação, a raiva volta, como se a gente estivesse realmente vivendo novamente aquilo ali, né? Então, o pensamento tem esse poder de nos transportar para esse universo, essa atmosfera. Da mesma forma, aqueles outros vídeos que nós colocamos mais para o final, que nos inspiram tanta esperança, né, tanta fé na humanidade, que nos inspira realmente a superarmos desafios, né, que são para a gente exemplos, e dão para a gente exemplos daquilo que a gente tem capacidade de fazer de bom. E também, da mesma forma, pelo pensamento, a gente também se conecta a esses sentimentos. Então, para a gente dar continuidade a essa dinâmica, a gente quis trazer aqui um trecho de uma mensagem de Joana de Ângeles que fala exatamente isso, quando ela associa pensamento à vida, né, de uma maneira bem ampla. Ela fala, se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Então, a gente destaca nessas primeiras frases aqueles primeiros vídeos. Se a gente mergulha nessa atmosfera, direcionando o nosso pensamento para esses sentimentos de maneira contínua, e não se dá conta, né, de como nós estamos reagindo diante daquelas situações que nos causam esses sentimentos, a gente realmente se deixa dominar pelas consequências negativas dessas circunstâncias. Então, como ela fala, né, se a gente pensa no medo, se isso é a nossa atmosfera, a nossa vivência se resume ali sempre em questões de pavor, de pânico, né, de medo da violência, medo de ser roubado, medo de perder o emprego, medo de perder a pessoa amada, medo de morrer, enfim. Então, esse medo, ele realmente domina a pessoa. E da mesma forma os outros sentimentos. Se a gente dá extrema atenção ao pessimismo, se a gente se preocupa demasiadamente com o mal, com todo tipo de mal que pode vir a nos assomar, a gente então se entrega a essa atmosfera e não consegue sair dessa vibração. Da mesma forma, só que por um outro lado, ela também fala, pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, ou seja, né, para
para persistir, para perseverar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Então, é ou não é revigorante quando a gente vê o caso aí, né, da Sawane, que é uma empreendedora, como a Leilinha falou, ela é diretora, enfim, proprietária de uma, não sei como é que chama, né, a gente pode dizer, fugiu a palavra, não é startup, é uma startup, né, uma empresa de intercâmbio para países, especialmente no continente africano. E ela muito preocupada e muito engajada nessa pauta de inclusão, de representatividade, então, e muito empreendedora, como a gente viu, né, muito, enfim, pessoa realmente muito inteligente, porque, gente, o curso de estatística não é fácil não, viu? E você vê como que ela é desenvolta, né? E também os outros exemplos lá que realmente nos tocam. Então, quando a gente pensa, né, só de ver esses exemplos, a gente já sente uma coisa boa. A gente já sente ali um estímulo, a gente já sente que é capaz de superar a dificuldade. Você vê a dificuldade daquele menino Mateus, né, com ambos os pais com deficiência, com problemas, comprometimentos mentais, a avó, que também mora com ele, cega, e ele com uma irmã mais nova. Então, quando a gente vê esse exemplo dele, a gente já se sente inspirado, fala assim, não, eu dou conta de superar as minhas dificuldades. Então, da mesma forma, o pensamento, quando a gente direciona ele para essa outra atmosfera do amor, da perseverança, da paciência, do bem, a gente também é transportado para esse universo e essa vibração que nos estimula e nos envolve cada vez mais nesse mesmo sentido. E para completar essa ideia, a Joana ainda diz, o pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. A duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. Então, o pensamento é força. Se a gente pensar, a gente vai usar esse exemplo aqui mais adiante, no pensamento como se fosse um músculo, né? Um músculo que tem ali a sua força, e aquele músculo, aquele membro, digamos, um músculo dos membros superiores, dos braços, né? Se eles estão fortalecidos para movimentar aquilo que a gente tenha intenção de fazer com os braços. Mas a gente pode usar esses braços para fazer coisas boas ou para fazer coisas ruins, para construir ou para destruir. Da mesma forma, o pensamento na sua fonte, o espírito na sua emanação mental, ele pode usar do seu pensamento, dessa força, para construir ou para destruir, e para estar vibrando e ecoando em qualquer uma dessas direções, como diz a Joana aí. Para ilustrar também, a gente trouxe uma frase de Mahatma Gandhi. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Adriano. Diga, Alves. A gente observa, né, que a Joana, ela retratou as duas situações e a gente vê que uma é totalmente adversa da outra, né? Totalmente contrário. O que ela fala de uma é o contrário do que ela fala da outra, porque uma, eu entendi, né, quando eu vi os vídeos, a primeira parte dos vídeos seria a nossa realidade, a segunda seria um sonho, seria a nossa meta. Porque hoje nós vivemos praticamente aquela primeira parte dos vídeos, praticamente a gente vive aquilo no nosso dia a dia. E a segunda parte, a gente busca viver aquilo, mas ainda com muita dificuldade, porque uns entendem e outros não. Aquela situação do pai, quando viu a filha passar o seu lanche para aquelas pessoas, aí ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso porque aquilo não é uma coisa
Aquilo não era uma coisa comum para ele, não é comum para a maioria de nós. Então, aí a Joana vem com essas frases, mostrando justamente as duas situações, que uma é ao contrário da outra, uma mostra talvez nosso dia a dia, né? E a Leila até colocou, né? Olha, quase que eu fui assaltada, né? Eu, graças a Deus, não passei ainda por essa situação, mas todos nós estamos, de repente, sujeitos a todas aquelas situações da primeira parte. E estamos também propensos a fazer também, a realizar, a nos entrar também na segunda parte do vídeo, que é a parte, eu não vou dizer a parte ruim, a parte boa, mas a parte que nós precisamos, que nós temos como meta, né, de fazer, de ajudar, de se ajudar, né? Começar, a empreendedora, né? Ela começou a pensar pequeno, né? Ela disse, bom, eu vou aprender a estatística para eu dar aula aqui nessa faculdade. Aí depois ela começou a pensar, mas como dar aula aqui? Não, eu posso fazer algo maior. E aí foi pensando e chegou onde ela chegou. E talvez seja isso que falta para a gente, sabe? A gente começar aos degraus, né? E realmente começar a subir mesmo os degraus, não é parar no primeiro, no segundo, no terceiro e ficar, não, aqui tá bom, né? Então, eu estou vendo essa situação, né, eu vejo as frases que a Joana coloca, ela retrata justamente, que a gente vê justamente que são coisas contrárias, né? A primeira parte do vídeo é contrária à segunda parte, porque a primeira, ela mostra talvez o lado, não sei se é essa palavra, mas o lado triste, e o segundo mostra o lado emocionante da coisa, o emocional, e tudo isso está no nosso pensamento, como você mesmo disse, né? A gente pode, através do pensamento, estar tanto de um lado como do outro, depende onde a gente quer ficar, né? Diz que a nossa felicidade está onde o nosso coração está, né? Então, é preciso que a gente coloque ele onde realmente a gente entenda que ali existe a nossa intenção, o nosso desejo, né? A nossa vontade esteja ali, porque eu acredito que a primeira parte não é a nossa vontade, são as nossas tendências. A segunda parte, sim, é a nossa vontade, é o nosso desejo, que a gente precisa e que a gente vai ter que chegar nessa situação um dia. Então, eu achei interessante, né, essa colocação de que tudo isso depende de como nós agimos, né? Nós estamos... como o livro que nós estamos estudando na quarta-feira, né? O nosso pensamento nos leva para onde a gente deseja ir. Né? A gente deseja ir para onde? Depende do seu pensamento que te leva para onde você quer, para onde você vai, para onde o seu pensamento te leva. Exato. Então, não é? Então, que legal a situação, justamente por isso. Porque, olha, você pode estar aqui, mas você pode estar aqui também. Depende de como você pensa as coisas, depende de como você vê as coisas, depende da forma como você age para realizar aquilo que você deseja realizar. Né? Assim como a menina ela foi muito feliz, né, nas suas decisões, mas ela não foi uma coisa que chegou e caiu no colo dela, ela lutou por aquilo. Com certeza. Ela lutou por aquilo, ela mudou seu pensamento, ela começou a estudar para dar aula naquela faculdade, mas ela mudou o pensamento. Peraí, eu tenho que pensar maior. Né, vamos dizer assim, eu tenho que pensar maior, ou seja, ela mudou a sua linha de pensamento, e o seu pensamento levou a ela onde ela está hoje. Se ela não tivesse mudado, ela estaria dando aula de estatística lá na faculdade que ela estudava. Exato. E o que diferencia as
primeiras situações, inclusive as dos vídeos, né, mas essa abordagem da Joana de Ângeles. O que diferencia as situações da primeira parte e da segunda parte, o pensamento está presente nas duas, mas onde nós depositamos o nosso pensamento? Aonde nós direcionamos o nosso pensamento? É uma escolha nossa. É tanto que eu fiz questão, vocês devem ter percebido, de ter colocado um primeiro vídeo envolvendo a polícia militar. É um vídeo muito forte, realmente, mas que, enfim, nós julgamos interessante a gente trazer. Na mesma corporação, você vê manifestações, né, da polícia militar agredindo e extrapolando, e ultrapassando as suas atribuições e até cometendo crime, e a mesma corporação na mesma corporação você tem outros agentes, como aquele outro que, vendo o vendedor de picolé ali, né, em prantos por não ter vendido nada, ele assume ali, acompanha ele, pega na mão, né, leva o carrinho e sai vendendo junto com o vendedor até zerar o estoque dele. Então, você veja, são as escolhas. Um escolheu realizar, agir, né, atuar de uma maneira, o outro desejou algo diferente, movimentou e direcionou seu pensamento de uma maneira completamente oposta. O pensamento ele foi acolhido e foi direcionado e impulsionou ações diferentes. E é isso que a gente queria trazer nessa frase aqui do Gandhi, em que ele diz: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. E tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, a gente fica com essa frase muito forte e muito significativa do Gandhi, exatamente retratando isso. Que onde nós depositamos a nossa energia, o nosso pensamento, elas vão depois frutificar, se transformar em palavras, aquilo vai se desdobrar depois em ações, essas ações vão se confirmar, vão se solidificar, vão se tornar hábitos ali pela repetição, pelo condicionamento, que vai realmente constituir quem nós somos. Vai trazer os valores, princípios que vão definir o nosso destino, vão definir como nós estamos hoje e como nós estaremos amanhã. Então, esse é o objetivo da nossa reflexão de hoje em torno do pensamento e do destino. E aí, avançando aqui um pouco, a gente trouxe também uma contribuição de André Luiz, em que relaciona pensamento e ação. E diz o André Luiz no livro Respostas da Vida: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, ou seja, então é a nossa habilidade de criar, de produzir, né, de agir, de atuar. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino, mais ou menos bem parecido lá com a frase do Gandhi, né, em que a coisa nasce ali naquela intenção, na ideia, nasce no pensamento e acaba no nosso destino, ou seja, termina, se encerra na nossa condição própria de personalidade, a nossa realidade, a realidade ao nosso redor, como nós construímos essa realidade, teve início numa ideia, teve início lá no pensamento. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Não basta mentalizar, né? É preciso mudar constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E olha como ele é bem peremptório, ele é bem taxativo, né? A mudança virá unicamente, a mudança real da nossa vida, das circunstâncias, da realidade ao nosso redor, virá unicamente, ou seja, não tem um outro meio, mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas ideias, que a gente vai mudar, então, a nossa própria existência. Avançando mais um pouquinho, agora a gente traz Emmanuel, né, onde ele comenta também no livro Paciência, nas mesmas linhas do André Luiz, dizendo que pensamento, sabemos todos que o pensamento é a onda de vida criadora,
Então, confirmando também, né, ali em sintonia com André Luiz, dizendo que o pensamento é essa força criadora, geradora, né, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizem. Mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos em nós, sem a apreciação imediata dos outros. Então, olha só como ele trata, Emmanuel trata da força mental. Então, a força mental é como se a gente pensa em força, a gente pensa talvez em um músculo, né? A força, então, é como se fosse, então, esse músculo, né, do nosso corpo, que nos proporciona, então, a vitalidade, a capacidade de movimentar um membro, movimentar um braço, por exemplo, no sentido de realizar algum trabalho. Essa força, por exemplo, o músculo, o braço, né, o nosso equipamento físico, a gente pode utilizá-lo para o bem ou para o mal. E como ele fala, a gente pode associar a ele vibrações benéficas ou negativas. Da mesma forma, é a nossa força mental. A gente pode direcionar o nosso pensamento para o bem ou para o mal, para construir coisas boas ou para construir coisas deletérias. Então, o pensamento é onda criadora, cria a todo instante, cria tanto no sentido construtivo quanto no sentido deletério, destrutivo, negativo. Depende por onde nós movimentamos essa força mental, por onde nós direcionamos o nosso pensamento. E aí, a gente traz aqui também uma outra contribuição, Manuel Filomeno de Miranda, Reencontro com a Vida, dizendo que o pensamento é, portanto, o veículo vigoroso, também essa mesma ideia do veículo, aquele que conduz, né, aquele que nos leva a algum lugar, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui e ao campo vibratório de energia que o capta. Então, olha só, é como se o nosso pensamento é como se fosse o Uber, então, né? A gente chega lá, entra no Uber e aí você fala assim, olha, eu quero ir para tal lugar. Beleza, para onde você mandou o seu pensamento, para onde você solicitou que o Uber fosse, ele foi e tomou aquele percurso, aquele trajeto. O pensamento, então, é esse nosso veículo, ele nos leva para sintonizarmos com aquilo que nós direcionarmos. Mas veja, a vontade é nossa, o pedido é nosso, quem chama o Uber somos nós, somos nós que tomamos essa iniciativa, ninguém faz isso por nós. Pensar bem para agir melhor é o desafio do momento, que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Então, esse é o maior desafio, segundo, né, o desafio do momento, segundo Manuel Filomeno de Miranda, que devemos, então, qualificar a maneira como nós pensamos para que a gente possa agir melhor. Qualificamos nossos pensamentos, ou seja, dando qualidades, aprimorando a maneira como a gente pensa, como a gente movimenta as nossas ideias, onde nós estamos depositando os nossos desejos, as nossas vontades, a gente vai, então, aprimorar a nossa maneira de agir ou não. Isso depende só das nossas escolhas. E falando sobre escolhas, a gente entra então nessa parte agora falando sobre o destino, determinismo e fatalismo, para a gente trazer aqui algumas contribuições a esse respeito. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, por gentileza, tá? Podem abrir o microfone e já falar que eu não estou de frente para a tela aqui, não. Carlão. É só para falar, porque esse exemplo aí, essa comparação que você deu do Uber, você não explicou não, você desenhou. Pois é, né? Mas é isso, né? O pensamento é, como ele fala, que é o veículo que nos conduz à sintonia na faixa onde a gente está, que a gente está captando, é isso, né? A gente chama o Uber e fala, ó, toca para lá. E aí ele vai. O pensamento nos leva, então, para aquele lugar. Quando a gente apresentou os vídeos lá no começo, foi exatamente isso. A gente queria que o pensamento de vocês conduzissem vocês para aquela zona de sentimento, né? Para que o pensamento de vocês conduzisse vocês para aquela zona de sentimentos presentes ali em cada um dos vídeos. Positivos e negativos. Teve um recalculando na rota, né?
Tem um recalculando também, né? O GPS aí também pode oferecer esse recurso para a gente. Se a gente tomar um rumo ali que a gente observou no meio do caminho que, opa, não era para cá, a gente muda a rota. Quer falar, Cris? Gente, a Cris está em trânsito, ela não está no Uber, não, está no carro dela mesmo, mas ela está em trânsito. A internet dela tá cinza, ela não vai conseguir. Ela está voltando de um curso e ela participou do planejamento da aula, né, do estudo, mas aí ela estaria ausente no começo, ela está quase chegando aqui em casa já. Melhorou a internet dela agora. Uhum. Ok, se você quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Era só aquela observação mesmo, obrigada. Tá bom. Então agora vamos falar sobre determinismo, destino, determinismo e fatalismo. E aí a gente começa com a contribuição de Emmanuel, que está lá no Consolador, questão 132, que é a seguinte questão: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, que é o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. E olha que interessante. O determinismo é aquela ideia, ou aquela doutrina, aquela teoria, onde tudo está determinado, né? Pré-determinado. Do ponto de vista teológico, seria que Deus já escreveu, então está tudo escrito. Nada poderia mudar aquilo que está escrito, né? Como o povo diz no popular, está escrito nas estrelas, né? Essa é a ideia de que o destino a gente não pode alterar, não poderia mudar. Isso é o determinismo, está tudo pré-determinado e nada poderia mudar isso aí. O que seria um contrassenso, uma contradição com o livre-arbítrio, porque se a gente tem tudo pré-determinado, então a gente não tem liberdade de agir, de escolher. E se a gente tem liberdade de escolher, então as coisas a gente pode mudar, e aí com isso não teria determinismo. E aí Emmanuel comenta que existem as duas coisas, elas coexistem, e elas se harmonizam, elas estão existindo ao mesmo tempo. E uma vai diminuindo para aumentar a outra. Em que ponto em que o determinismo ele é absoluto, ou seja, ele está completamente presente nas camadas mais baixas da evolução. Então, naquelas primeiras manifestações da existência, ou nos primeiros níveis evolutivos, lá, se a gente puder pensar assim no nossa capacidade de compreensão, nos níveis, né, mineral, vegetal, a gente tem ali um determinismo divino, um determinismo absoluto presente ali, conduzindo o desenvolvimento e a evolução daqueles agentes, né, ou daquelas espécies. Já quando o homem, né, ou seja, pelos valores da educação e conforme ele vai ganhando experiência, olha só que interessante que ele nos fala, o ser humano ele consegue organizar o determinismo da sua existência. Então não significa que a gente deixe de ter presente um certo determinismo, ou seja, a gente não fica nós não somos absolutamente livres para agir. Nós temos, então, a nos limitar um certo determinismo que pode ser mais agravado ou mais amenizado conforme as nossas escolhas. Uma maneira muito tranquila da gente compreender isso é pensarmos nos pais em relação a filhos pequenos, bebezinhos. A gente não pode assumir que uma criança, né, com dias ou semanas ou meses até de idade, tenha liberdade de agir, liberdade de escolha. Ela não tem. O pai e a mãe que cuidam, as pessoas que cuidam daquele bebê, determinam para ele o que é o melhor. E aí, veja, esse determinismo é um determinismo para o bem daquela criança. Então, o pai, a mãe, aquele tutor, né, a pessoa que cuida do bebê, determina o que seja melhor para o desenvolvimento, a sobrevivência, o bem-estar daquele bebezinho. Então, ele não tem a liberdade. Somos nós espiritualmente. Do ponto de vista espiritual, estamos ainda na infância, né, nos primeiros
meses, digamos assim, anos, né, na nossa infância espiritual. E a gente também não tem absoluta liberdade. Mas à medida em que a gente vai crescendo moralmente, intelectualmente, a gente vai progredindo, vai diminuindo esse determinismo e vamos ganhando autonomia, ganhando livre-arbítrio, opção de escolha, de agir, de optar por esse ou aquele caminho, e conforme as nossas escolhas, a gente vai agravando ou amenizando os rigores desse determinismo, ou seja, a gente vai fazendo com que seja mais necessário ou não a atuação divina para nos frear quando a gente ultrapassar algum limite. Na pergunta, não imediatamente seguinte, mas mais adiante, pergunta-se para Emmanuel, como que o homem pode agravar ou amenizar o determinismo da sua vida? Que ele falou, né, olha, ele vai organizando, o ser humano vai organizando o seu determinismo, e ele pode, conforme a sua escolha, amenizar ou agravar. E aí como que pode fazer isso? E aí Emmanuel responde, a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Então veja, o exemplo dos pais ou dos responsáveis pela educação, pela criação de um bebê, um recém-nascido. Vamos pacificar aqui que são os pais, né? Os pais, então, de um bebê, eles determinam aquilo que é o melhor, o que ele deve fazer, o que ele deve comer, que hora ele deve acordar, que hora que ele deve ir para a escola, enfim, uma criancinha pequena, né? Determina o que esse bebê ou essa criança tem que fazer, sempre visando o bem, o bem-estar. Assim, ou de uma maneira análoga, só que infinitamente perfeita, o determinismo divino, que visa sempre o nosso bem e a nossa felicidade. Então, tudo que acontece na nossa vida, que não é alcançado pelo nosso livre-arbítrio, está sob o determinismo divino, mas sempre visando o bem. E o Emmanuel dá até o exemplo exatamente da família, do lar. Ele fala assim, ó, no lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? Então imaginemos aí um lar, né, onde ali tem um pai, como diz aí o exemplo do Emmanuel, que, digamos, trabalha, se dedica, né, tem ali muitos afazeres, sempre pensando o quê? No bem-estar e na ventura dos filhos, né, no bem dos seus filhos. E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, então veja, acabou o período de infância, eles já aprenderam a se virar e já tem a condição, inclusive, até de auxiliar o pai naquele trabalho, nos trabalhos domésticos, por exemplo. Na preparação para a vida, não deveria ser colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? É isso que ele fala. Aquele filho que recebeu todo o amor, toda a proteção, todo o apoio dos pais, quando eles estavam na infância, quando ele passar da infância, tem condições então de já se preparar para a sua vida, ele não deveria se esperar desse filho que ele fosse um colaborador fiel, que fosse generoso com os pais, pensando talvez num comércio, por exemplo, que o pai seja ali o proprietário. Não seria natural pensar que aquele filho viesse a colaborar, a ser realmente um empregado, um colaborador naquele empreendimento do pai, que foi o que proporcionou, então, o seu sustento, enfim, era exatamente nesse sentido aqui que o homem pode, então, agravar ou amenizar o seu determinismo, conforme ele escolha colaborar, realmente ou não, para esse empreendimento maior do pai, que nesse caso aqui é o nosso pai criador. E aí um outro ponto é o fatalismo, que é parecido, né, com o determinismo, em que o Viana de Carvalho agora fala sobre o fatalismo, dizendo que o único fatalismo que existe é para o bem. E aí o fatalismo, qual que é o entendimento de fatalismo nesse caso? É que todos nós estaríamos com um destino traçado, um ponto de chegada fixado, e que haveria a possibilidade, né, desse fatalismo, de inclusive a pessoa estar determinada, destinada, inclusive para o mal. E aí Viana de Carvalho, nessa pergunta 77, lá do livro Atualidade do Pensamento Espírita,
em que fala aqui, ó, será que existiria essa questão do destino traçado, a coisa já está escrita e nada pode mudar o nosso futuro? Existe, então, um ponto de chegada que é imutável, e aí ele diz, ó, o único fatalismo que existe é para o bem, para a felicidade. Então, se tem uma coisa que é comum a todos nós, cujo destino é o mesmo para todos nós e que nada poderia mudar, é que todos nós estamos destinados ao bem, ao amor, à felicidade. O destino, cada qual está a escrevê-lo com os atos mediante o seu livre-arbítrio. Como a gente chega lá nesse caminho final, nesse ponto de chegada, digamos, né, do bem, da felicidade, são as nossas escolhas que vão determinar. Nós é que vamos escrever isso com os nossos atos, nossas atitudes, usando do nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas. Mas o ponto de chegada é o mesmo, e só é o bem e a felicidade. Graças à lei de causa e efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme age, assim recebe a resposta da vida. Conforme age, assim recebe a resposta da vida. É claro que existem, ele faz aquela ressalva que alguns, né, de nós já poderia estar cogitando aqui, que existem acontecimentos procedentes das reencarnações passadas, que impõem, aí é onde está a questão do determinismo e do fatalismo, né, onde há uma imposição, uma determinação, impõem necessidades libertadoras. Então, muitas vezes, a dor chega até nós por conta exatamente do nosso distanciamento, da nossa recusa em colaborar com o empreendimento divino, paterno, e aí a nossa rebeldia nos traz, então, essa dor que a gente precisa como forma de nos libertarmos daquela rebeldia. E isso é o que nos traz a dor. Porém, ninguém vem à Terra para sofrer, ou seja, isso não é o propósito da nossa estada aqui. Deus não nos cria para a dor, Deus nos cria para a felicidade. Mas quando nós escolhemos diferente, como fazemos uma escolha equivocada, nós nos distanciamos, então, dessa meta, e isso é o que nos traz a dor. A dor é o que vai fazer com que a gente volte para o caminho. A gente está ali com um caminho, percorrendo ali na estrada, a gente decide pegar um atalho na estrada de terra. Estamos ali no asfalto, e a gente vem para a estrada de terra. Aí na estrada de terra vem buraco, vem pedra, fura o pneu, e a gente tem que parar, se sujar, comer poeira, trocar pneu, enfim, suar. Aí chega um momento e fala assim, não, tá bom, eu entendi, depois dessa dor, depois desse contratempo, vou voltar para o asfalto. Porque eu achei que por aqui ia ser um caminho melhor, ia ser mais interessante, enfim, volta para o asfalto e as coisas seguem, então, no sentido do seu destino novamente. Então, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para depurar-se, para reparar, para ascender, né, para crescermos rumo ao nosso destino. Até aqui, gente, tudo bem? Essa parte aqui do fatalismo, do determinismo é um pouco mais densa, realmente, né? Mais uma parte filosófica mais aí pesada, mas a gente vai tentar agora voltar de novo aqui para o nosso, como diz o Carlão, né, para o nosso desenho aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Tá ótimo. Então, sigamos. E aí, então, a gente tem essa frase aí da Joana, nos asseverando que, sim, nós podemos mudar o nosso destino. Você pode mudar o seu destino. Ela diz, podes mudar o teu destino conforme agis no teu dia a dia. Não existe uma predestinação para o mal, mas sim para a perfeição relativa. Então, confirmando também o que a gente já comentou até agora, né, que não existe essa predestinação ao mal, não existe o fatalismo que não seja para o bem, que não seja para a perfeição, mas não é a perfeição divina, obviamente, como a gente já conhece, como a gente já estudou, é a perfeição relativa, aquela que nos cabe enquanto criaturas. Os teus atos são os teus acusadores ou defensores no tribunal da tua consciência e te representarão diante da legislação divina. Aqui a Joana de Ângeles também desenha para a gente, viu, Carlão? Faz um desenho bem claro da gente interpretar que as nossas atitudes são os nossos atitudes positivas, aquelas que foram motivadas por nossos pensamentos
voltados para o bem, são os nossos advogados de defesa. Aquilo que a gente age, aquilo que a gente faz em benefício nosso e dos outros, são os nossos advogados de defesa. E aquilo que a gente faz, né, a prejuízo nosso ou de outrem, são os nossos acusadores. Então, a gente está ali no tribunal, diante ali do juiz, que juiz a nossa própria consciência, e vem então as nossas atitudes, ou como advogados, nos defender, trazer ali o que nos absolveriam, o que nos amenizariam a pena, e vem também, da mesma forma, as nossas atitudes também, só que aquelas infelizes, como acusadores, nos dizendo que não, precisamos então pagar, cumprir com a nossa pena, que seja mais justa. Então, ela faz um desenho bem claro para a gente do como são as nossas atitudes diante do tribunal da nossa consciência. A partir de hoje, eu vou tratar minhas atitudes como se eu estivesse tratando com um promotor de acusação. De acusação. Exato, pois é. A gente vai tomar mais cuidado, né? Andar mais na linha. Muito bem. Só que aí, gente, como que a gente dá o primeiro passo rumo a essa mudança do nosso destino? A gente está falando, né? Sim, nós podemos mudar o nosso destino, mas como que a gente pode mudar? Aí a gente foi recorrer ao nosso querido amigo Geraldo Campetti, lá no livro Anotações Espíritas, e ele começa falando como nós podemos dar esse primeiro passo rumo à mudança. Ele diz o seguinte, quando nos reconhecemos responsáveis pelo nosso próprio destino, assumimos uma postura de maturidade que facilita a caminhada, livre de amarras absolutamente dispensáveis. Então, o primeiro passo é nós nos reconhecermos como responsáveis pela nossa vida, responsáveis pelo nosso destino, por aquilo que acontece em nossas vidas, por aquilo que chega para nós de bom e de ruim. Se a gente primeiro para de responsabilizar o chefe, o clima, o mundo, o presidente da república, o vizinho, a esposa, o marido, o filho, para de botar responsabilidade em coisas externas, em fatores exteriores a nós, e assumimos a nossa própria responsabilidade pelo que nós estamos, remetendo aí a mensagem lá de abertura, né, do Hamed, e que a gente está ali na família que a gente merece, ocupando ali a posição no trabalho em que é mais adequado, na condição financeira mais favorável para o nosso crescimento. Tudo isso está de acordo, está tudo ali escrito certo, nas linhas certas, para a nossa melhoria, nosso progresso. Quando nós nos assumirmos, então, como responsáveis, que está tudo no lugar, e que a gente precisa reconhecer que eu que me trouxe até aqui, então esse é o primeiro passo. Em seguida, o que ele recomenda? Cabe ao homem, ao ser humano, agir conscientemente. Então, primeiro uma vez assumida essa responsabilidade, agora agir com consciência, agir conscientemente, né? Refletir sobre as ações, procurando pautar as suas atitudes nas lições evangélicas, e aí onde a gente não vai ter margem para erro, se nós agirmos conscientemente, pautado nas lições do Evangelho de Jesus, a gente não tem como errar. Não tem como errar, como diz lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, como que a gente pode julgar melhor, fazer a escolha adequada entre o bem e o mal? Fazendo, então, o uso daquela máxima do Cristo, que não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito consigo mesmo. Então, agindo conforme as lições evangélicas, conscientemente, e vão também nos estimular à prática do bem. Então, agir conscientemente, pautado no Evangelho, praticando o bem, com a constante presença da oração e da vigilância. Então, não só a prática do bem, não só estarmos atentos às lições evangélicas, mas também cultivarmos a oração e a vigilância, para que não se deixe arrastar pelas tendências negativas e inferiores. Como, eu não lembro agora se foi o Carlos, se foi o Arrudim que falou, acho que foi o Carlos, né, que mencionou a questão de que os primeiros vídeos com negativas, né, com coisas tristes e tal, denunciam as nossas tendências. Foi o Alvécio, né, denunciam as nossas tendências. E o segundo vídeo seria aquele que a gente deseja ser, né, o que a gente tem como meta.
é para onde a gente deve caminhar. Mas veja, o segundo vídeo traz atitudes ali que já somos capazes de realizar, né? E então, o que cabe a nós? Cabe essa oração, essa vigilância de onde estamos, como estamos movimentando o nosso pensamento e a nossa vontade. Se a gente está movimentando isso no sentido de darmos mais abertura às nossas tendências negativas, ou vencer essas tendências e aí caminharmos mais em direção à meta. Cris já está aqui, já está entre nós, já chegou. Bom, já estava. Já estava, é verdade, é verdade. Só que não juntinho fisicamente com você. Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Então, sigamos. E aí, sobre essa questão do que a gente tem desejado, onde a gente tem movimentado, a gente trouxe aqui também a contribuição de Emmanuel, o livro Religião dos Espíritos, onde esse livro é muito interessante, que ele faz comentários sobre as questões do Livro dos Espíritos. E nesse capítulo 83, ele comenta sobre a questão dos nossos desejos, de onde a gente está movimentando a nossa vontade, como a gente está direcionando aí o nosso pensamento. E ele diz, afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas, se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo a que tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Ou seja, ele dá exemplos mais adiante aqui, a gente vai trazer, comentar bem rapidamente, exemplos de como nós podemos, sim, mudar o nosso destino, mudar a maneira como nós agimos e interagimos com o nosso próximo, começando ali de questões bem domésticas, questões pequenas e questões particulares ali do nosso convívio mais dentro do lar, mas não só dentro do lar, mas questões assim práticas da vida em que a gente pode sim socorrer, pode agir em torno do bem. Ele diz, para isso, porém, é preciso não esquecer de recursos singelos, que tanta gente deixa ao ouvido, ou seja, deixa ao esquecimento, né? Que recursos singelos seriam esses? O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede. Vamos ver exemplos que se a gente puder, a gente consegue pensar em questões práticas, inclusive da nossa convivência doméstica, em que a gente pode transpor esses exemplos aqui, onde, por exemplo, a gente pode, num determinado momento, exercitar, se esforçar para ser um pouco mais tolerante, onde a gente pode se esforçar e tentar e alcançar que numa discussão a gente consiga silenciar, esquecer, deixar de lado, em que a gente pode fazer algo sem precisar o outro saber que foi a gente que fez, a bondade que ninguém pede. Então, fazer algo de bom, mesmo que ninguém peça, né? Não é só agir quando for solicitado. Lembra daquela parábola do servo, né? Que o bom servo não é aquele que só faz o que o seu senhor pede, é aquele que faz aquilo que o senhor não pede também, que vai além das suas atribuições. Então, a gente não pode transportar isso para a nossa vida fazendo uma gratidão no cotidiano, mesmo se a gente receber um pedido formal, né, uma manifestação. É o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, ou seja, né, olha só que ele vai dar exemplos bem tranquilos, né? Vai lavar ali uma panelinha, vai ajudar passar o pano na casa, varrer ali um cantinho, enfim, coisas pequenas em que a gente pode, sim, mudar a nossa atmosfera de convívio se a gente se dedicar a essas coisas que geralmente a gente esquece, deixa ao ouvido, ao esquecimento. O tanque de lavar, agulhas simples, então fazer ali um remendozinho na roupa. Aqui a Cris é que é a mestre dos remendinhos. Oh, meu Deus. Tá ruim de mestre de remendo, mas tudo bem. Quebra um galho. Quando o buraquinho é um pouquinho maior, aí eu recorro a cidinha, porque a minha prática é simples mesmo, bem singela. A flor da amizade, o resto de pão. Então, a gente pode, com pequenas atitudes, com pequenos recursos singelos, como diz aí o Emmanuel, a gente pode sim mudar
a atmosfera dentro de casa, mudar a maneira como a gente se relaciona com o outro. E é interessante, né? Porque é justamente gestos que estão ao alcance de todos, né? Não tem como alguém falar, não, isso aí não tem jeito. Eu não dou conta. Não dou conta, ou não acontece comigo, nenhuma dessas situações, né? São mesmo muito corriqueiras. E eu achei interessante, no início do comentário da Adriana, que ele colocou assim, a gente se esforça e faz o silêncio. E é isso mesmo, né? Conforme a gente está colocando aqui. Primeiro a gente tem que se esforçar, ou seja, não é algo natural, não é algo que a gente faz sem refletir e até mesmo tomar uma decisão para que aquilo aconteça, né? Você, não, tá, vou fazer, não gosto não, mas vamos lá. E aí, com o passar do tempo, isso pode se tornar um hábito. E aí, de repente, o silêncio vai ser algo que será natural no momento de discussão, que você sabe que aquela outra pessoa não está em condição de te ouvir, então é melhor mesmo você silenciar, depois você fala, né? Então, inicialmente, esses gestos simples, eles demandarão de nós atenção e esforço, ou seja, nós iremos contra a nossa primeira vontade, mas se a gente colocar isso como uma prática diária, daqui a pouco a gente está conseguindo fazer naturalmente, sem nem se esforçar. E palavras de Emmanuel, só que uma outra obra, aqui ele fala sobre se a gente desejar, a gente pode sim movimentar esses recursos. Então, primeiro passa pelo nosso desejo, a nossa vontade, não a ideia de querer fazer. E depois a decisão de querer fazer. Então, decidir. Primeiro o desejo, né, a intenção, e depois decidirmos de fato realmente fazer. Está nessa obra Opinião Espírita, que é ditada por Emmanuel e André Luiz. A psicografia foi dividida entre o Chico e o Valdo Vieira, e nesse capítulo, é um capítulo ditado por Emmanuel, em que ele fala que decisão é necessidade permanente. E quer a gente queira ou não, gente, estamos tomando decisões a todo instante. A gente pode até achar que a gente está deixando a vida levar a gente, que as coisas estão acontecendo meio no automático, mas não, a todo momento estamos tomando decisões. E é uma necessidade que nós façamos isso mesmo, que nós tomemos essas decisões. Mas é importante que a gente, como a gente falou, qualifique a forma como a gente analisa a nossa realidade para, então, tomar decisões mais qualificadas. Eu assisto a aula hoje ou não? Eu participo agora ou não? Exato. Eu dou o meu exemplo ou não? São todas decisões que cada um de nós já tomou várias vezes durante os últimos minutos. E a Emmanuel diz, né, nossa vontade não pode ser multipartida, ou seja, nós não temos essa capacidade de hoje eu tenho vontade, amanhã eu não vou ter vontade, não. Eu vou ter vontade agora de fazer, mas depois eu não vou ter vontade. Não, a gente está tendo vontade a todo instante. Agora, a vontade de fazer o quê? Decidido a fazer o quê? Então, ideia, verbo e atitude. Então, são os 3 níveis ali, né? A ideação, a palavra, né? A verbalização e a ação exprimem resoluções de nossas almas, frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Então, a gente está a todo instante movimentando, então, essas bênçãos ou trazendo para nós a necessidade de reajuste conforme a decisão que tomamos, conforme o que nós movimentamos ali no campo da ideia, da verbalização e da atitude. E ele continua. Progresso é fruto de escolha. Então, veja, da mesma forma, nós estamos a todo instante escolhendo, como a Cris falou, né? A gente pode escolheu estar aqui, estudando, refletindo sobre essas obras espíritas, sobre esses temas, mas a gente poderia ter escolhido outra coisa. E a cada escolha, nós colheríamos os frutos equivalentes. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora mesmo, ninguém decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, ou seja, se a gente pode semear eventualmente de 1000 formas, de infinitas formas, a gente pode plantar
de infinitas maneiras, com infinitas atitudes, com infinitas ideias, mas a cada semente lançada, né, a fatalidade da colheita é inalienável. Então, o que é inalienável? A gente não pode outorgar isso para ninguém, a gente não pode botar no colo de ninguém isso aí, que nós é que vamos colher aquilo que nós semeamos, pelas escolhas que nós fizemos, das decisões que nós tomamos. Algum comentário? Vocês ficaram tão caladinhos de repente. Porque está didaticamente explicado, né? Aqui a gente está trazendo mais uma contribuição da Joana, estamos já quase no finalzinho já aqui, em que ela, no Momentos de Saúde, capítulo 2, ela diz: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. Então isso é muito forte, é muito importante, né, gente? A gente, sem às vezes pensar adequadamente, nós escolhemos viver de uma maneira e que nós mesmos é que ditamos e fomos suficientemente livres para escolher aquele destino, aquela maneira, a condição que nós estamos hoje. Por mais que a gente não lembre, por mais que a gente não acredite, ou por mais que a gente não queira se dedicar a esse tipo de reflexão, mas é importante a gente parar e pensar que sim, né, somos livres, temos liberdade de escolha e só devemos a nós mesmos aquilo que estamos escolhendo hoje. Não adianta, né, lançar essa responsabilidade para os pais, para o emprego, para o cônjuge, para os filhos, né? Eu não sou feliz por conta de Beltrano, Ciclano. Não, você não é feliz por conta de ti mesmo, né? A gente precisa de ter essa autorresponsabilidade, essa consciência, né? E se não está nas suas mãos ser, né? Passa a decidir, a escolher pelo bem a partir de hoje, que o fruto, né, como já acabou de ser comentado, ele não é diferente, né? Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. E ela continua: podes e deves ser feliz, né? Confirmando aquilo que a gente já viu também, de que, de fato, o fatalismo divino, o determinismo divino compara a nossa felicidade. É unicamente para sermos felizes. E essa, então, é a nossa liberdade de escolha. Devemos agir com vistas à felicidade. Mas, se eventualmente fazemos escolhas equivocadas, é o que acontece aqui, é o que ela diz mais adiante. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia, ou seja, né, se empenha, persevera, persiste, construindo o bem e te libertarás. Então, a nossa meta é sermos felizes, trabalharmos para sermos felizes e agirmos com o nosso livre-arbítrio, fazermos as escolhas adequadas para construirmos essa felicidade. E mesmo que a gente não tenha feito escolhas adequadas e que hoje a gente tenha uma vida, muitas vezes, repleta de dores, é importante que a gente não anime, persista, porque essa persistência em torno do bem é que nos vai novamente nos reconduzir ao caminho que a gente vinha trilhando, ou que deveria estar trilhando nesse fluxo da vida. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Então, tudo se conecta, fomos livres o suficiente para fazer uma escolha, mas mesmo quando essa escolha nos traz aflições, essa dificuldade que a gente está enfrentando agora também é fruto dessa escolha, não é causa, ela é efeito. Então, não é uma condição que nós reencarnamos como meta de vivermos naquela infelicidade. Não, ela é efeito, ou seja, ela é consequência de já termos feito uma escolha equivocada no passado. Então, o que a gente precisa é Adri, parar... Oi? Só nessa última slide ainda, Uhum. Uma coisa que eu sempre penso, né, no que a gente já estudou e já leu, é que essa nossa posição hoje, né, de uma certa estabilidade, um equilíbrio, né, às vezes
na profissão, na família, não pode também nos enganar nesse aspecto, como foi dito aí no texto, né? Já fizemos muitas escolhas erradas no passado. Nossa carga é muito grande ainda de compromisso, de reparação. Então, que a gente não possa, né, muitas vezes, por ver só o momento atual, achar que isso não acontece, né, que a gente não é devedora ainda, a gente muitas vezes, até por orgulho, né, é muito sutil esse processo, de achar porque conhece já a doutrina, já conhece algumas luzes, muitas vezes não perceber ainda o fato que a gente traz do passado de más escolhas e que agora a gente precisa trabalhar para reparar de alguma forma. Exatamente, Léo. Esses são recursos que nos ajudam a retomar ali aquela caminhada, né? Não por acaso, nos foram permitidos esses recursos, mas não por nosso mérito, mas por acréscimo de misericórdia para que a gente possa reparar essas insensatezes do passado, como diz a Joana, de maneira ainda mais, assim, com mais recursos, né? De maneira a gente a realmente mais alcançar o consciente erro. também, né? Como? E mais consciente também. Mais consciente, com certeza. Então, gente, esse é o convite da Joana de Ângeles, para que a gente pare, pense e siga. É como aquela sinalização, né, do semáforo, né? Ninguém tem o destino do sofrimento. Então, como a gente já comentou aqui também, já falamos várias vezes, né? O sofrimento não é a meta de ninguém. A dor não é o nosso ponto de chegada, né? É apenas uma travessia. Nosso ponto de chegada é a felicidade. E quando nos distanciamos disso, a dor, o sofrimento vem com meios, né? Como veículos, como caminho para a gente, como mecanismos para a gente voltar para o caminho. Então, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. E aí a Joana, sendo Joana, né, nos recomendando a isso. Olha, embora a gente traga hoje, muitas vezes, essas dores, esses desafios, que são consequências, como ela fala, não são jamais a causa. São o efeito de nossas escolhas equivocadas no passado, mas vamos fazer agora uma análise bem honesta daquilo, como o Léo até comentou, né, dos recursos que nós já temos, daquilo que foi colocado à nossa disposição, e vamos seguir, né? Desperta para o que deves produzir de bom, de útil e de construtivo, ou seja, vamos reconhecer todos esses elementos, todas essas ferramentas já estão nas nossas mãos como aquilo que nos convida ao arado. A enxada foi colocada na nossa mão. Então, significa o quê? Opa, vamos parar e ver o que está sendo esperado de nós, né? Está sendo esperado de nós que a gente vá arar a terra. Está sendo esperado de nós que a gente produza algo de bom. Está sendo esperado de nós que a gente produza algo de útil, que a gente seja útil para alguém, para nós mesmos, que a gente construa alguma coisa. Então, a gente não aqui, como a gente já costuma também a comentar, né, de maneira assim, um pouco cômica, né, nos nossos estudos, que ninguém reencarna para passar férias aqui na Terra. Então, procuremos, então, parar, pensar, e não ficar só pensando também, né? É importante esse momento de pausa e de reflexão, mas para que a gente possa, então, de maneira mais resoluta, seguir adiante, falando assim, olha, o que está sendo esperado de mim, o que eu preciso realmente produzir, o que eu preciso doar de mim de bom, de útil, o que eu preciso produzir de construtivo em torno de mim. E para a gente finalizar, a gente trouxe aqui algumas frases que abrem o capítulo 2 desse livro, Momento de Saúde, que a gente pode repetir para si mesmo. É um bom exercício pela própria característica das frases, né, que estão assim na primeira pessoa. São frases que a gente pode e deve repetir para si mesmo. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo bem que deseje. Que eu desejo, no caso, né?
Ser feliz ou desventurado é-me opção voluntária. Eu posso, então, optar por ser feliz ou ser desventurado. Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal, ou seja, eu vou tornar essas estruturas, essas condições, realidade na minha vida, se eu construir com a minha vontade, com o meu pensamento, esse destino que eu projeto no campo das ideias, mas que eu posso tornar e devo tornar real com as minhas atitudes. O Campetti, lá naquele capítulozinho que a gente comentou, né, do livro, ele encerra também uns comentários dele, falando assim que, seja pelo amor ou pela dor, a gente vai conseguir, mais ou menos rápido, a gente seguir em direção ao futuro. E esse futuro, ele é invariavelmente um futuro de paz e de íntima e de integração com o Criador, porque desse destino nenhum de nós pode fugir. É a nossa destinação comum a todos, que assim nos aguarda, e o que a gente pode fazer é acelerar ou retardar essa caminhada, conforme as nossas escolhas, conforme nós direcionamos o nosso pensamento e construímos o nosso destino. E é isso, gente. Comentários? Mais alguma consideração? Sem comentários, não tem por que comentários, mas muito bom, muito bem conduzido, explicado, esclarecido. Muita reflexão importante, viu? Espero que vocês tenham gostado, tenhamos refletido bastante aí sobre esses pontos, e pedir para a Cris, então, fazer a prece, e a gente depois retorna para a fotinha. Então, de olhos fechados, vamos agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade da reflexão, da importância dos nossos sentimentos que nos orientam em nossas palavras, em nossos sentimentos, em nossas ações, e que, por isso, definem o nosso destino, o nosso futuro, como prosseguimos em nossa vida. Que possamos estar mais atentos ao que estamos sintonizados, que possamos cuidar daquilo que deixamos a mente produzir, a fim de que possamos criar um ambiente, uma atmosfera íntima, mais propícia ao bem, o que também vai influenciar e auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, no nosso ambiente. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.